E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que está a vida como é que está a vida de vocês aí, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo tranquilo, tudo bacaninha? Onde vocês estiverem em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Mato Grosso, Sergipe, Espírito Santo, nesse Brasilzão, né, do Acre, Rondônia, Roraima, na Amazônia, onde vocês estiverem, onde o nosso sinal, onde nossa imagem, nosso conteúdo chegar nesse mundão de Deus, nesse Brasilzão. Muito obrigado por você estar mais uma vez no canal Paulo Darwin 1970. Muito obrigado mesmo, agradecendo a você que está aí do outro lado, agradecendo também a Deus e ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida sempre. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos salvou da cruz, na cruz nos libertou do pecado e ressuscitou depois de 3 dias. 3 dias ressuscitou para nos limpar do pecado. Graças a Deus estamos aqui, graças a Deus estamos aqui, graças a Deus estamos aqui. Tranquilo, beleza? Pedindo para você aqui, né, no canal Paulo Dharma, curta o vídeo aí, ó. Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, passa esse vídeo adiante para que outras pessoas tenham acesso ao canal Paulo Dharma 1970. Curta o vídeo, se inscreva, comente também, se você quiser comentar sobre o vídeo. Está livre, está aí belezinha para você poder comentar à vontade, comente à vontade, fale, beleza? Você quer conversar comigo? Converse comigo, tô aqui sempre, beleza? Tranquilo? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente se você quiser ajudar o canal. 988-290-76791 é o Pix do canal Paulo Dharma. 988-290-76791 é o Pix do canal Paulo Dharma, chave Pix, tranquilo, beleza? Então 10 segundos é o tempo de eu ali na geladeira, pegar um copo d'água e voltar aqui em 10 segundinhos. A gente vai lá e volta, 10 segundos a gente vai lá e volta aqui em 10 segundos, tranquilo? Não sai daí, vou estar te esperando, beleza? Tranquilo? Valeu, até já já, obrigado. E aí, rapaziada, voltei, beleza? Tranquilo? Olha que foi o tempo de ir ali pegar água e voltar aqui em 10 segundos. Tudo beleza aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver. Tranquilo? Beleza? Seguinte, o livro que eu quero falar um pouco hoje é este do H.G. Wells, O Homem Invisível. Este livro aqui que eu tenho em mão. Esta obra, né? Esta obra aqui que eu tenho em mão. E que há bastante tempo eu tô atrás, né? Eu tô procurando, geralmente minhas procuras em sebo, em biblioteca, e não estava conseguindo encontrar. Finalmente caiu na minha mão, né, O Homem Invisível, do H.G. Wells. Aliás, esse livro é um dos livros que ele escreveu que eu não li. Quem conhece o H.G. Wells sabe que ele foi escritor do A Máquina do Tempo. Essa edição aqui, ó, A Máquina do Tempo. Clássica pra caramba, que isso aqui também vai virar vídeo no canal. Isso aqui vai ser o próximo livro que eu vou ler. Isso aqui. E também A Guerra dos Mundos. Isso aqui, ó. Guerra dos Mundos. Esta obra aqui que eu tenho em PDF, que eu peguei em PDF, esta edição aqui. E ele também é autor da História Universal, Outline, né? Aqui, ó. Esta edição que eu tenho em mão. O cara foi um prolífico escritor, um homem que né, ele montou aí uma base de ficção científica que vem muito do século XIX e tem como origem, que nós já falamos aqui no canal, inclusive, do próprio Júlio Verne. Que esse aqui, inclusive, tem vídeo no canal do Júlio Verne. Quer dizer, o autor prolífico, ele vai trazer para mim um estilo, pessoalmente, para mim, ele vai trazer um estilo muito mais pesado, né? Ele escreveu A Ilha do Dr. Moreau, você deve estar vendo aqui a capa, né? A Ilha do Dr. Moreau, e tantos outros livros. Pode ser considerado um autor de ficção científica, mas também um autor voltado, essa área, né? Voltado para livros de infantos juvenis. Mas assim, eu não vejo esses livros, assim, de certa forma, como livros infantis juvenis, essa parte do Homem Invisível, né? Todos esses livros que o pessoal pode considerar aí como livro infantil juvenil, A Máquina do Tempo. São livros que viraram filmes, são obras aí que estão no cinema. Se você pegar o próprio Homem Invisível, você vai ter 3 adaptações. Ele tem adaptações dessa história, tem série de televisão, mas as 3 adaptações que você vai ver vai ser The Invisible Man de 33, eu assisti, muito boa, muito boa. A Volta do Homem Invisível de 1940, também muito boa. Um filme muito bom. E também você vai encontrar também em 44 A Vingança do Homem Invisível. Quer dizer, essa trilogia do Homem Invisível, que, assim, se você, eu tô pegando as principais. O Kevin Bacon também, ele teve o Homem Sem Sombra. Você vai estar vendo aqui a foto aqui, né, do cartaz. O Homem Sem Sombra, da década de 90,
que, assim, pelo menos essa trilogia do próprio Homem Invisível é bem fiel ao livro, com alguma outra adaptação que eles fazem, né? Geralmente eles pegam e fazem uma adaptação bem básica, mas que vale você que ouviu falar na ideia de que o homem, um dos grandes sonhos do homem é justamente usar da invisibilidade para poder fazer o que ele quiser fazer na vida, né? Que ele quiser, que ele achar que tem que fazer. Então o sujeito ele simplesmente tem esse sonho e vai sair por aí invisível, nu, roubando, matando, infringindo a lei de certa forma. Isso aqui foi o que o próprio H.G. Wells vai colocar aqui neste Homem Invisível. Nós temos aí, né, em fevereiro, em alguma noite, uma noite gelada, em fevereiro do século XIX, em algum momento da última década do século XIX, 1890 e pouco, o livro foi publicado em 1897, em algum momento aparece um sujeito todo enfaixado numa hospedaria, essa hospedaria chamada Coach and Roses. Coach and Roses. Nessa hospedaria tem lá a dona, que é o senhor e a senhora Hall. Eles tomam conta do lugar lá, como se fosse uma espécie de hotel. Chega esse Dr. Jack Griffin, um físico, químico, biólogo. Ele chega nesse local e parece estar fugindo de alguém. Ele está fugindo de alguém todo enfaixado, todo cheio de neve, né, pelo corpo. Ele chega nesse local, ele pede um quarto para essa senhora Hall. Ele pede um quarto para essa senhora Hall e vai lá se isolar nesse quarto, ficar lá. E o material dele, a roupa, as coisas que ele tem, os pertences dele ficam na estação. Ele só chega no local e lá ele pede essa senhora Hall um quarto que tenha uma lareira, né? Porque está muito frio. Ele quer ficar ali isolado. Ele não quer deixar ele não quer que ninguém chegue perto dele. Ele tá usando um chapéu, e no rosto ele tem um óculos, como se fosse o óculos de sol. Essa senhora Hall, inclusive, ela acha que é óculos de alpinista, né? Que é o óculos de alpinista, ou de escafandrista, aquele indivíduo que mergulha no oceano. Ou ela acha que é de alpinista ou de escafandrista. E ele fica isolado ali vários dias, o material dele chega, os livros e os equipamentos científicos dele chegam. Ele começa a fazer experimentos científicos lá no quarto dele. Ele vai tratar muito mal essa senhora Hall, esse senhor Hall. Ele vai tratar muito mal, ele quer isolamento, ele quer ficar completamente isolado. Ele quer ficar completamente isolado porque ele está em busca de alguma coisa, ninguém sabe de qual é a dele. A própria senhora Hall vai deixar a comida para ele pega, dá um safanão na comida, porque ele está tão entorpecido pelo trabalho dele, pelas pesquisas dele. Dá um safanão, a mulher sai correndo do quarto e pede pro senhor Hall ir lá e falar, já tem dias que ele não paga, já tem uma semana ou 2 semanas que ele não paga as diárias, vamos expulsá-lo do lugar, porque ele é muito estranho, muito misterioso, tá criando problemas, tá afastando clientes do hotel. Nós temos que colocá-lo para fora daqui do local, da nossa hospedaria. E o senhor Hall vai lá, né, chegou a falar para ele, você simplesmente não dá mais, você não está pagando as diárias, como combinado. Nós queremos que você saia do nossa hospedaria, que já deu, né? Já deu. Aí ele fala, não, por favor, eu tenho umas coisas aqui para fazer, eu tenho umas experiências aqui para fazer, não quero, mas a gente não quer mais, fora da nossa hospedaria. E esse Jack Griffin, esse sujeito, ele empurra o Sr. Hall escada abaixo, o Sr. Hall bate a cabeça no chão. Aí é uma verdadeira celeuma. A mulher começa a gritar, a senhora Hall, aí ela chama a polícia, querem botar ele pra correr. Aí ele vai se revelar pro pessoal, né? Ele vai se revelar, junta o povo lá do bar, aí juntam num quarto lá, e aí ele vai tirar a faixa dele, tira a faixa da cabeça, tira o chapéu, tira a faixa e se mostra assim, do pescoço para baixo, não, do pescoço para cima, completamente invisível. Ele começa a tripudiar do pessoal, né? E a polícia chega. Quando a polícia chega, ele bota a polícia para correr, porque óbvio, se você vai tirar as faixas, se você tira as faixas
do rosto e mostra que só tem um pescoço para baixo no corpo, as pessoas se apavoram, os policiais saem correndo, todo mundo sai correndo, a mulher sai gritando e ele sai desembestado rua fora, né, rua fora, rouba uma bicicleta, um caos, ele cria um caos. A polícia aí espalha-se a história de um homem invisível, se espalha a história, os jornais, os meninos que vendem jornal começam a espalhar a história do homem invisível, os jornais, etc. E aí ele vai atrás, né? Óbvio, tá todo nu, ele tá todo nu, porque ele tira a roupa dele toda, se ele andar com a roupa e fica as partes, né, onde não aparece as partes do corpo, a parte da mão, parte do pé, parte das pernas, dependendo da roupa que ele tá vestindo. Então ele fica completamente nu. É uma época, como eu falei, que estava nevando e ele sai desembestado pela rua fora da cidade de Ipin. É o nome da cidade. Ele tenta invadir uns locais para arrumar comida, porque ele tem fome. Ele invade também umas lojas de roupa. As pessoas acabam descobrindo, ele dorme nesse local. As pessoas acabam descobrindo que tem alguém ali, né? Tem alguém ali, tem alguma coisa muito estranha acontecendo. A história do homem invisível se espalha. Do homem invisível se espalha, ele tenta roubar comida, roubar roupa, e ele se associa com um mendigo chamado Thomas Marvel. Esse Thomas Marvel, ele chega nesse sujeito e fala: você vai me obedecer, agora você vai receber minhas ordens, eu quero que você faça isso, isso e isso. Aí ele vai lá, esse Marvel vai lá na hospedaria, pega os livros dele, depois o Jack Griffin vai lá e toca fogo na hospedaria, e aí eu já não sei se morre todo mundo. Ele toca fogo no quarto, e aí destrói a hospedaria completamente queimada, e os dois fogem. No frigir dos ovos, o Marvel, meio apavorado, não quer seguir as ordens dele, acaba roubando os livros, né, os livros dele e o dinheiro, que eles tinham feito alguns roubos, alguns assaltos, alguns roubos, e esse Thomas Marvel vai se esconder na polícia, porque ele tem medo de ser morto por esse Jack Griffin, que está completamente enlouquecido. Ele vai se esconder, vai se entregar na polícia, e os policiais acabam colocando ele numa cela lá, e vai ficar vigiando para que esse Jack Griffin não chegue a ele. E o nosso queridíssimo Jack Griffin acaba de um jeito ou de outro chegando num local onde mora um doutor chamado Dr. Kemp. Esse Dr. Kemp era um amigo de faculdade, um amigo do Griffin de tempos, quando esse Griffin estava fazendo pesquisas de física e química. E sempre esse Griffin foi meio estranho, né, com esse Kemp. Mas ele vai lá procurar ajuda desse Kemp, vai contar a história da vida dele, vai contar o que foi que aconteceu depois que ele largou a universidade, a faculdade, as experiências que andava fazendo, como ele se tornou invisível, o que aconteceu, né? Ele vai contar a história, que ele começou a fazer pesquisas com gatos, olha, ele deu uns remédios, depois de ele ter mexido com muita química, ele deu remédios fez os testes, né, primeiramente com gato, antes dele mesmo tomar o líquido, né, para ficar invisível. Ele faz um gato bebê e esse gato fica invisível. E o Kemp até pergunta: o que será que aconteceu com esse gato depois que ele foi embora? Ele falou assim: provavelmente deve ter morrido. Esse Griffin vai contar que andou matando as pessoas, que ele tem problema para comer, que quando ele come a comida aparece, né? A comida ele está invisível, mas a comida, quando ele mastiga e entra pela garganta e vai parar no estômago, ela durante algum tempo ela aparece no organismo. Quer dizer, as pessoas a polícia, todos começam a correr para cima e para baixo atrás desse Griffin, se torna assim um assunto nacional. Esse Kemp diz que vai ajudá-lo, mas esse Kemp acaba, né, ele tem um medo do sujeito, ele está com medo do sujeito, porque ele começa a entrar numa questão de megalomania, que ele quer dominar o mundo, que ele quer matar pessoas, ele quer escravizar as pessoas. Ele sabe que ele tem algo extraordinário na mão, que é justamente ficar invisível, então ele está enlouquecendo, e eles viram uma espécie de Adolf Hitler, né? Ele tem ódio da humanidade, ele tem ódio das pessoas, e ele quer destruir, matar e reinar, como se fosse o terror da Revolução Francesa, é o que ele diz.
O Kemp ele liga para a polícia, eles tentam manter um cerco, né? Tentam cercar a casa, ele consegue fugir, mas a polícia vai ao encalço dele, todos, né? São mais de 1.000 policiais atrás desse Griffin, perseguindo ele por todos os cantos, até que eles conseguem armar uma armadilha, né? Porque o Griffin diz que vai matar o Kemp numa determinada hora. E aí quando ele invade a casa do Kemp, aí a polícia cerca a casa, ele foge, mas aí a polícia vai e consegue matá-lo, entendeu? E aí vem o grande momento final do livro, que é justamente quando ele morre, ele volta a ser, ele perde a invisibilidade, aí aparece justamente o rosto dele, ele é um albino, um indivíduo albino, né, que simplesmente tinha problemas de foro íntimo e mental com relação aos outros, e aí ele fez esses experimentos e consegue arrumar justamente a invisibilidade, mas a invisibilidade meio que morre com ele, porque os segredos dele, os escritos dele, as anotações dele foram perdidas para sempre. Isso é a base, gente, deste livro, O Homem Invisível, que é uma crítica, né, à ciência, ao tanto que a ciência ela pode nos trazer benefícios e também pode nos levar à loucura, né? O sujeito ele tem problemas de foro íntimo, aí ele cria uma bebida, uma fórmula que vai fazer com que ele fique invisível. Quer dizer, muitas pessoas elas têm essa ideia, né? E se perguntam, né? O que eu faria se eu me tornasse invisível? E o H.G. Wells vai contar aqui exatamente qual é a do indivíduo que fica invisível. Quais são os percalços, o que vai rolar na vida do indivíduo a partir do momento que ele perde ele fica invisível, ele perde a visibilidade. Ele vai falar que tintim por tintim, vai descrever de forma sucinta, vai escrever bem, né? Vai dar detalhes de como é que é a vida do indivíduo quando esse indivíduo ele fica invisível. E assim, óbvio que você não vai botar roupa, você tem que andar nu, você vai andar nu na chuva, no frio, na neve, a comida que você vai comer, você vai ter que se esconder para comer. Ele vai dar detalhes disso aqui, e vai ser assim bem interessante, né? Bem interessante. Como eu disse, esse é um dos livros que eu não li dele, do H.G. Wells. A Ilha do Tomorrow eu li, A Máquina do Tempo eu li, o outro lá, A Guerra dos Mundos eu li, vi filme, mas esse Homem Invisível é um dos poucos livros dele que eu não li. Olha só isso aqui, essa passagem aqui, ó. Olhou para sua própria mão, que estava bastante limpa. Então lembrou-se de que a porta do seu quarto já estava aberta quando desceu do escritório e que, consequentemente, não havia tocado na maçaneta. Entrou no quarto com o rosto bastante calmo, talvez um pouco mais resoluto que o normal. Seu olhar, vagando inquisitivamente, caiu sobre a cama. Sobre a colcha, uma sujeira de sangue e o lençol havia sido rasgado. Não tinha notado isso antes, porque havia caminhado direto para a penteadeira. Do outro lado, as roupas de cama estavam abaçadas, como se alguém tivesse sentado ali recentemente. Isso é o Camp, viu? Então, teve uma impressão estranha de ter ouvido uma voz baixa dizer: Deus do céu, Camp. Porém, o Dr. Camp não acreditava em vozes. Ele ficou olhando os lençóis caídos. Aquilo era realmente uma voz? Olhou em volta novamente, mas não notou nada além do leito desordenado e manchado de sangue. Então escutou distintamente um movimento pelo quarto perto do lavatório. Todos os homens, por mais instruídos que sejam, mantêm algum pressentimento supersticioso. A sensação que é chamada estranha o pegou. Fechou a porta do quarto, foi até a penteadeira e largou ali suas coisas. De repente, com um sobressalto, percebeu um curativo feito de linho, enrolado e manchado de sangue, pendurado no meio do ar, entre ele e o lavatório. Olhou para aquilo com espanto. Era um curativo vazio, um curativo muito bem feito, mas inteiramente vazio. Ele teria avançado para agarrá-lo, mas um toque o deteve e uma voz falou bem perto dele. Kemp, disse a voz. Como? Disse Kemp, boquiaberto. Mantenha calma, disse a voz. Eu sou um homem invisível. Kemp não respondeu por um tempo, simplesmente olhou para o curativo. Homem invisível, ele falou. Eu sou um homem invisível, repetiu a voz. A história que havia se dado ao trabalho de ridicularizar naquela mesma manhã correu pelo cérebro de Kemp, que parecia não ter ficado muito assustado ou muito surpreso no momento. A compreensão só veio depois.
Eu pensei que tudo fosse mentira, disse. O pensamento principal em sua mente foram os argumentos reiterados da manhã. Você está com um curativo? Ele perguntou. Sim, disse o homem invisível. Oh, exclamou Kemp e então se levantou. Digo, falou, mas isso não faz sentido. É algum truque? Deu um passo à frente repentinamente, sua mão estendida em direção ao curativo e encontrou dedos invisíveis. Kemp recuou com um toque e sua cor mudou. Mantenha-se firme, Kemp. Pelo amor de Deus, eu quero muita ajuda. Pare. A mão agarrou seu braço. Ele a atacou. Kemp, gritou a voz. Kemp, mantenha-se firme. E o aperto aumentou. Um desejo frenético de se libertar tomou posse de Kemp. A mão do braço enfaixada agarrou seu ombro e de maneira abrupta o derrubou. E ele caiu para trás sobre a cama. Abriu sua boca para gritar, mas uma ponta do lençol foi enfiada entre seus dentes. O homem invisível segurou com muita força, mas seus braços estavam livres, e ele socou e tentou chutar selvagemente. Ouça a razão, sim, disse o homem invisível, grudando nele, apesar de uma pancada nas costelas. Por Deus, você está me enlouquecendo. Por fim, o homem invisível gritou no ouvido de Kemp. Fique quieto, idiota. Kemp lutou um pouco mais e depois ficou imóvel. Se você gritar, eu quebro a sua cara, disse o homem invisível, aliviando sua boca. Eu sou um homem invisível, não é brincadeira nem mágica. Eu realmente sou um homem invisível e quero sua ajuda. Não quero machucá-lo, mas se você se comportar como um selvagem frenético, serei obrigado a isso. Não se lembra de mim, Kemp? Griffin, da University College. Aí eles vão conversar, né? Sou Griffin, da University College, e me fiz invisível. Eu sou apenas um homem comum, alguém que você conheceu, tornado invisível. Aí ele vai contar os percalços para esse Kemp. Ele vai contar o que aconteceu depois que ele deixou a universidade. Depois que ele deixou a universidade, ele vai contar, né? Ele vai contar todos os percalços, todo o seu universo. No filme de 1933, eles vão criar ali a Flora, que é uma namorada, né? A namorada da época da faculdade, o pai dela, o Dr. Kramelai. Vai ter que vai contar que no passado eles tiveram um romance, aí ela tenta ajudá-lo. Assim, tem uma parte que é bem o livro, mas eles fazem uma modificação. Então, se você tiver curiosidade de assistir o filme de 1933, basta saber que o filme ele tem algumas coisas do livro do H.G. Wells, mas não é tudo. Tá? Não é tudo. Aqui no livro, ele é um ser solitário, né? Ele é um homem, né? Com ambição, com muita ambição de se tornar um sujeito que é o imperador do mundo. Tem a capacidade da ciência de corromper as pessoas quando usadas de forma, né? De usar de forma abusiva. No filme, o filme tem essas diferenças, né? Essa namorada. Aí a forma como ele morre, ele não é albino no filme. No filme ele não é albino quando ele aparece no final. Eles fizeram algumas adaptações aqui do livro. Vale a pena você ler o livro, tá? Vale a pena você ler o livro em detrimento do filme. Se você tiver como pegar o filme nos streamings da vida aí, nos streamings, beleza. Mas de certa forma é sempre bom você ter o livro. Olha isso aqui, ó. Olha só ele contando aqui, né, pro Kemp, que Dr. Kemp. No entanto, eu não me sentia seguro lá. As pessoas estavam andando de um lado para o outro e eu rondei sem parar até encontrar uma enorme seção no andar superior. Isso aqui quando ele invade uma espécie de uma loja. No andar superior, contendo um grande número de colchões e camas. Escalando tudo isso, finalmente encontrei um local de descanso no meio de uma enorme pilha de colchonetes dobrados. O local já estava iluminado e agradavelmente quente. Assim decidi permanecer onde estava, mantendo um olhar cauteloso nos 2 ou 3 grupos de lojistas e clientes que estiveram perambulando pelo local até a hora do fechamento. Então pensei, eu poderia roubar comida e roupas do lugar e disfarçado rondar por ele e examinar seus recursos, talvez dormir em alguma das camas. Parecia um plano aceitável. Minha ideia era obter roupas que me deixassem bem agasalhado, mas aceitável. Conseguir dinheiro e assim recuperar meus livros e pacotes onde eles me esperavam. Alojar-me em algum lugar e elaborar planos para a completa realização das vantagens que minha invisibilidade me dava. Como eu ainda imaginava, sobre meus semelhantes. O horário de fechamento chegou rápido o suficiente. Não deveria ter passado mais de 1 hora desde que tomei minha posição nos colchões antes de perceber as cortinas das janelas sendo fechadas e os clientes marchando para a porta.
Minha primeira vista foi ao lugar onde eu havia visto meias e luvas à venda. Estava escuro e tive muito trabalho para achar fósforos, que finalmente encontrei na gaveta do caixa. Então tive que arrumar uma vela, precisei rasgar embrulhos e vasculhar várias caixas e gavetas, mas finalmente consegui encontrar o que eu procurava. O rótulo da caixa dizia cerolas e camisetas de lã de cordeiro. Em seguida foi em busca de meias, um edredom grosso, e depois para o setor de roupas e peguei calças, um paletó, um sobretudo e um tipo de chapéu clerical com a aba virada para baixo. Comecei a me sentir um ser humano novamente. Meu pensamento seguinte foi comida. Ele vai contando, né? Ele vai contando todos os percalços que aconteceu com ele, né? Vasilhas vasos artesanais. Virei no degrau mais alto e peguei de uma pilha e esmaguei em sua cabeça idiota quando ele veio até mim. Toda a pilha de vasos foi muito rápida, escada abaixo, e ouvi gritos e passos. Ele vai falando como ele vai tentando se livrar, né, das pessoas, dos indivíduos, muitas vezes não tem medo, né? Muitas vezes não tem medo. Contudo, agora você começa a perceber, disse o homem invisível, a desvantagem total da minha condição. Não tinha abrigo, nenhuma coberta, e obter roupas era renunciar a toda a minha vantagem, fazer de mim uma coisa estranha e terrível. Eu estava jejuando, pois comer enche-me de matéria não assimilada. Seria tornar-me grotescamente visível de novo. Eu nunca pensei nisso, disse Kemp. Nem eu. E a neve tinha me avisado de outros perigos. Eu não poderia sair na neve. Ela se instalaria em mim e me exporia. A chuva também faria de mim um contorno aquoso, uma superfície brilhante de um homem, uma bolha, e a neblina. Eu seria como uma bolha mais fraca, uma superfície, um vislumbre cintilante de humanidade. Além disso, quando fui para fora no ar de Londres, juntou sujeira nos meus tornozelos, flutuantes, marcas de fuligem e poeira sobre minha pele. Eu não saberia quanto tempo levaria para que me tornasse visível por causa disso também, mas vi claramente que não poderia ser por muito tempo. Não em Londres, pelo menos, diz o Kemp. Entrei nos cortiços em direção a Great Portland Street e me encontrei ao final da rua em que havia me hospedado. Não fui por essa rua por causa da multidão no meio do caminho, em frente às ruínas ainda fumegantes da casa em que eu havia incendiado. Meu problema mais imediato era arranjar roupas. O que fazer com meu rosto me intrigou. Então vi em uma daquelas pequenas lojas de artigos diversos, novidades, doces, brinquedos, artigos de papelaria, tolices de Natal tardias e coisas do tipo, artigos de papelaria e uma variedade de máscaras e narizes. Percebi que o problema estava resolvido. Em um instante vi meu rumo. Eu me virei, não mais sem objetivo. Você tem que entender que ele estava completamente nu. Imagina você sair daqui na padaria, por exemplo, aqui no Brasil, né, no sol, nu. Você fica completamente desprotegido. Imagina você andando por aí pelado, né, nu, no clima londrino, de neve, de chuva, neve, entendeu? Muita chuva e neve. Quer dizer, inclusive uma hora ele pega até um resfriado. Ele vai invadir aqui um local para roubar essas roupas, né, e chega até a dar espirros. Ele vai tentar enganar o indivíduo aqui e ele vai espirrar. Ele vai espirrar justamente porque ele fica gripado. Ele fica gripado. Quer dizer, é um livro muito bem escrito. O H.G. Wells é um escritor, né, de talento, e ele vai deixar isso aqui, vai ser uma marca, né? Quer dizer, os livros dele vão ser uma marca. Se você pegar até a própria história da Guerra dos Mundos, que em 1939 virou uma novela radiofônica, e as pessoas saíam, teve gente que se matou. Se você fizesse essa narração aqui do Homem Invisível no rádio, era bem capaz de ter gente que ia acreditar, né? Você vai ter essa narração, essa narrativa, vai ser contado no rádio como novela, e muitas pessoas vão acreditar porque a narrativa dele é muito boa, o texto é muito bom, muito bem escrito. E você vai lendo, poxa, eu li isso aqui de ontem para hoje. Eu li esse texto em um dia, menos de um dia. Quer dizer, aqui tem 176 páginas, essa edição aqui da Principes, né? Da Principes, com a tradução deixa eu ver aqui, da mulher, Vânia Valente, né? Vânia Valente, dessa Principes. É um texto muito fácil de você ler, não tem nenhum problema, ela é de edição de 2020. Quer dizer, você não tem problema para ler, então você entra na história. Aí você fica se perguntando se isso realmente acontecesse. Ou, né, dentro daquelas possibilidades
dessa galera do H.G. Wells, Aldous Huxley, se realmente isso não chegou a acontecer, se isso é meramente uma fantasia. Eu estava lendo e me perguntando, né, se realmente isso não aconteceu. Se isso alguma coisa parecida com isso não sucedeu no século XIX, século XX. Nesse naipe. Só com curiosidade aqui, eu vou trazer aqui, ó, Pateta Faz História, O Homem Invisível. Aqui, ó. Pateta Faz História, O Homem Invisível, esse clássico, né, das histórias do Pateta. O H.G. Wells, a história dele, ó. Vendo, essa edição vem com a história do H.G. Wells. Vou botar a foto dele aqui, né? Aqui, ó. Vendo? Vai contar aqui, ó. O livro Homem Invisível é considerado uma das obras-primas do escritor inglês Herbert George Wells, nascido em 1866 e falecido em 1946, o grande precursor da literatura de ficção científica. O romance narra a história de um cientista misterioso que se muda para uma vila na Inglaterra e logo chama a atenção dos moradores, pois mantém o rosto coberto por bandagens e tem hábitos estranhos. Quando um crime acontece, todo suspeito do forasteiro, na verdade um homem que passou anos fazendo experiências para criar uma fórmula secreta, ficou invisível e tornou-se capaz de qualquer coisa para realizar seus planos megalomaníacos de poder. Um enredo fantástico desse romance, o primeiro a abordar o tema da invisibilidade, impressiona, mas a engenhosidade na criação de uma narrativa misteriosa, elaborada e envolvente, os personagens bastante complexos e a trama cientificamente fundamentada que ele vai colocar no texto, tudo, se bobear, se você fizer os testes, é bem capaz de você conseguir ficar invisível, viu? É bem capaz. São as características que tornam o livro realmente fascinante, a ponto de inspirar vários livros, filmes, quadrinhos e séries de TV. Aqui os quadrinhos, ó. O Homem Invisível aqui, ó. É igualzinho. É assim, claro que eles fizeram uma adaptação aqui pra história em quadrinho do Pateta, né? Então tem, óbvio. Mas aqui, olha ele chegando na hospedaria, né? Chegando na hospedaria, vai pedir a chave, vai pedir o quarto. Igualzinho tá no livro. Igualzinho, ele chegando. Aí ele vai pedir um quarto, né? Aí tem o marido da mulher que só sabe ler história em quadrinho. O marido fica lá parado, fica lá lendo gibi, não faz nada. Aqui. Muito boa história, né? Muito boa história dessa série, né? Pateta Faz História, que aqui nessa edição são 20 edições de Pateta Faz História. Vendo? Aí ele vai atrás do Camp, que é o Mickey, né? Aí ele chega a mulher chega no quarto para levar a comida dele. Aí tem um susto quando vê que ele tá invisível. Ó, aqui. Aí, ó, ele tomando banho, o marido vai lá para botar ele para fora, ele tá tomando banho na banheira. Uma história bem engraçada. Faz uma adaptação bem cômica, né, do Homem Invisível. Aí ele sai fora. Olha lá, ó, ele totalmente invisível aqui, ó. Só, ó, totalmente invisível, depois bota a roupa. Tá vendo? Aquelas coisas bem pateta, né? Bem do Pateta mesmo. Que eu li muito. Aí ele vai atrás do Camp, que é justamente o Mickey, né? Olha lá. O Mickey, que é o Dr. Camp. Dr. Camp Mickey Camp. Aí os dois vão sair para comer no restaurante. Aí vai ter as estripulias, né, no restaurante. Vai ter as confusões. História cheia de confusões. Eles fizeram uma adaptação boa aqui desse material. Aqui a polícia chegando, ó, no restaurante. Olha lá. Polícia chegando no restaurante. E eles fugindo, né? Eles fugindo. Aí, ó. Eles vão fazer experiências. Aí nessas experiências o Pateta Griffin, né? O Pateta Griffin, ele acaba voltando aos pouquinhos. Vai aparecendo a cabeça dele. Aparecendo a cabeça dele. É. Olha lá, eles, ó. Aí o marido da mulher pede, né, pede a fórmula, termina o marido da mulher pedindo a fórmula para ficar invisível também da esposa, para poder fugir da esposa. Olha lá. Aí termina assim. Outra referência que eu peguei nas histórias em quadrinho é essa história do Karl Barks, né, o Segredo do Castelo. Isso aqui, ó. Segredo do Castelo também tem um indivíduo também invisível também que usa uma fórmula. Eles vão no castelo para pegar um tesouro. Esse castelo está tomado por um fantasma. Esse fantasma
é um indivíduo, ó, o fantasma andando com... É um fantasma, é um sujeito que está... que criou uma fórmula. Ele roubou a fórmula de um cientista. Isso aqui é o Homem Invisível, tá? É o Homem Invisível. Ele toma conta do castelo, esse sujeito, e ele acaba justamente usando essa fórmula para poder, né, para poder roubar o tesouro do castelo. Só que eles não sabem, eles acham que é um fantasma. Eles acham que é um fantasma, e o Guinho, o Zezinho e o Luizinho vão descobrir no final, ó, que justamente não tinha nada de fantasma. Nada de fantasma aqui, ó. Que é um sujeito que usava uma fórmula. Ele até vai dizer aqui, ó: não, sou o Jonas Dário, ladrão de joias. Jonas morreu há meses e eu tomei o seu lugar para roubar o tesouro. Fiquei sabendo do tesouro porque... como você conseguiu ficar invisível? Com um spray químico que eu roubei de um espião. Ele só me tornava invisível por alguns minutos de cada vez. E mesmo assim meu esqueleto fazia sombra numa luz forte. Tá vendo? Vai ser o final da história. Quer dizer, as imprecações, né? As influências que essa história do H.G. Wells teve no cinema, nos quadrinhos, se bobear até na música. O Homem Invisível, entendeu? A Mulher Invisível do Rich, a Mulher Invisível, quer dizer, é um negócio que tem muito pano pra manga, tem muita história, muitos filmes pra dar com pau, como eu falei, né? O Homem Sem Sombra do Kevin Bacon. Gente, então tem material pra caramba. Esse livro dele foi muito imitado. Foi muito imitado para todo lado, tem muita imitação. Então não é um livro que influenciou bastante a literatura. Então vale muito a pena você ler, conhecer. Vale a pena você ler, ver as nuances da história. Vale a pena ler. Se você não leu, se você leu, comente aqui comigo, fale o que você achou, né? O que você achou do livro quando você leu. Comente. Se você não leu, ó, é uma dica boa, vale a pena. É um clássico da ficção científica, um dos maiores clássicos da ficção científica de todos os tempos. O livro do H.G. Wells, O Homem Invisível. Beleza, gente? Então, curta o vídeo, se inscreva no canal, espero que você tenha gostado do livro. Aqui, Pateta Faz História. Isso é muito bom. Pateta Faz História. O Homem Invisível do H.G. Wells, escrito em 1897. Beleza, gente? Então, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, a gente volta semana que vem, se Deus quiser. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu.